Então, turma, nessa aula a gente já vai falar sobre transformações, como mover, rotacionar, escalonar as paradas aqui dentro do Max. E a gente vai aprender também um pouco mais sobre os snaps, né? Quando é que a gente utiliza essa parada ou não. Tem muita gente que é acostumada a usar isso toda hora. E eu quero conversar um pouco sobre você aqui, porque eu particularmente não gosto de utilizar snap quase nunca, tá? Então, vamos lá que eu quero te explicar isso daqui na prática. Então vamos pra cima. Cara, é o seguinte. Cada coisa que a gente acabou de criar aqui dentro do Max, a gente pode pegar cada um desses elementos e mover eles, rotacionar com esses botões que estão aqui, ó, nessa aba aqui de cima, ó, que é o mover, rotacionar, escalonar. Só que aí existem alguns atalhos que são fundamentais você aprender, que são esses, né, de selecionar, mover, rotacionar, escalonar, que é o Q, W, E e R. Então, fundamental você aprender isso aqui, ó, o Q ele fica nessa seleção, ó. No W, ele vira aqui o mover. E o mover, basicamente, ó, se eu clicar aqui no eixo, ele só move nesse eixo. Se eu clicar nesse outro, eu movo nesse outro. Se eu clicar nesses dois ao mesmo tempo, eu movo nesses dois ao mesmo tempo. Se eu clicar aqui no Z, ele sobe, ó. Ele sobe. Então é muito fácil de mover as coisas aqui dentro do Max. E é fundamental a gente usar esses atalhos aqui, porque, enfim, a gente usa isso toda hora, tá? Então vamos lá. Qual é a ideia? Na hora que eu clico em alguma coisa, ó, isso daqui também é interessante. Na hora que você clica aqui em um desses eixos, ele vai ficar amarelo. Ó. Se ele ficar amarelo, significa que travou. Então se eu mexer aqui, ó, de qualquer jeito, ó, ele só vai naquele eixo. Ó. Se eu clicar aqui e travar aqui no Z, posso mover assim. Ele já vai ficar certinho, tá? Posso botar aqui, beleza. Então vamos lá. Lembrando que muitas pessoas bugam porque aperta, por exemplo, o Q várias vezes, ó. Se você mudar o Q aqui várias vezes, ele vai mudar a forma de seleção, ó. Vai ficar seleção em círculo, não sei o que. Aí é só apertar o Q de novo que ele volta aqui pro quadrado, ó. Ou você clica, segura, aí ele aparece as opções, ó. Beleza? Então o E já é o de rotacionar. O de rotacionar, ó, na hora que você clica, você consegue rotacionar aqui, né, em vários eixos ao mesmo tempo. Você consegue rotacionar aleatório, assim, ó, na loucura. Normal, de boas, tá? É muito fácil de rotacionar as coisas aqui no Max. E uma coisa interessante que a gente pode usar aqui no rotacionar é esse daqui, ó. O Snap Angle, tá? Que é basicamente uma trava do ângulo. Um snap de ângulo. E eu uso isso toda hora. E é fundamental a gente utilizar isso daqui, ó. Porque na hora que eu clico, perceba que eu consigo agora, ó, rotacionar agora, eu percebo que tá andando ali de 5 em 5 graus, ó. 5 em 5 graus. Mas bora configurar esse daqui. Pra gente configurar esse Snap Angle, isso daqui eu uso muito, tá? Então fica ligado nisso daí, é só apertar o botão direito do mouse aqui em cima, ó. E aqui em Options, vai estar aqui, ó, ângulo. Você vai colocar aqui de 5 em 5, né? Por exemplo, eu gosto de usar de 5 em 5, mas você bota o que você quiser. Se você quer rotacionar de 10 em 10 também, tanto faz, né? Põe as opções igual a minha aqui, ó, que é muito boa. Esse daqui também é muito bom. Enable Axis Constraint. Deixa aí ativado isso daí, tá? Então, ó, o atalho, né, disso aqui é o A, tá? O A, né? Às vezes você não, às vezes é bom você ter essa, eu conseguir rotacionar do jeito que eu quiser, ó. Aí se eu ativo o A, aí eu consigo rotacionar já certinho. Beleza? E aí por último o R. O R é o escalonar, ó. Então eu consigo aumentar alguma coisa, ó, em todos os eixos que eu quiser, ó. Todos os eixos que eu quiser. Tanto aqui, ou só nesse eixo aqui, ó. Beleza? Ctrl Z. Ou só no Z, ó. Só no Z. Isso aqui é fundamental, por exemplo, você tá ali com uma árvore, né? Tipo um pinheirinho. E aí você quer deixar esse pinheiro mais parecido com aquela vegetação dos Estados Unidos, assim, de tundra, que elas são autonas, esticadonas. Você pega e só clica no pinheiro e dá aqui no Z, ó. E pronto, ele já ficou ali certinho, entendeu? Isso aqui é muito massa. Então você pode rotacionar, escalonar em cada eixo, do jeito que você quiser, entendeu? Cuidado também que você vai apertar o R várias vezes, ó. Tem várias opções de escalonagem. Eu vou clicar, segurar e usar essa primeira, ó. Sempre essa primeira, ó. Então aperto o R até ficar essa primeira. Mas no geral isso não vai acontecer não, tá? Então, ó, W, o que? Seleção, W, mover, rotacionar e R, escalonar. Então vamos lá. Outra coisa fundamental é o copiar, né? O copiar é basicamente, para você copiar uma coisa, é basicamente você seleciona essa parada aqui. E aí você usa o Shift, ó, e move. Ó, clica aqui, Shift e move. Pronto, você faz uma cópia. Só que qual é a ideia da cópia? Aqui você pode copiar sempre de duas formas, tá? Vamos lá, eu quero anotar isso aqui para você pegar a ideia. Então, ó, aqui a gente sempre pode cópia, ela pode ser feita de duas formas. A primeira forma é uma cópia em instância e a segunda forma é uma cópia como copy, tá? A cópia em instância, quando eu copio em instância, ó, e dou um OK, eu tenho
um objeto que ele vai se eu mudar esse também vai mudar. Então, ó, eles estão instanciados. Se eu vir aqui no Modify e modificar aqui a largura, ó, os dois mudam ao mesmo tempo. Então, ó, os objetos vão estar conectados. Objetos vão estar conectados. Isso, na verdade, essa instância, elas é uma propriedade bem mais complexa que isso, mas para deixar simples, basicamente entende que as coisas vão estar conectadas. Por exemplo, quando eu copio numa cena várias árvores, o Max ele entende que aquilo é uma instância, então ele só renderiza uma única vez e clona em vários lugares, entende? Então isso economiza tempo de render, só para você entender a complexidade do que é essa instância. Só que se liga, se eu pegar isso daqui e copiar como cópia, normal como copy, eu faço uma simples cópia. Então eu tenho um objeto igual, só que se eu mudar aqui a largura e a altura, ó, ele não vai mudar aquele objeto que eu copiei, entendeu? Então isso daqui é fundamental. Eles não vão estar conectados, tá? É fundamental. Às vezes você precisa de instância, às vezes você precisa de copy. Você tem que sempre ficar ligado nessas duas propriedades, beleza? Então a gente aprendeu aqui sobre Snap Angle, mover, rotacionar, escalonar. Vamos aqui sobre os snaps normais, tá? O snap normal é esse daqui, ó, Snap Toggle. Então o atalho para isso daqui é o S, tá? O S. Perceba que na hora que eu clico, ó, perceba que já mudou aqui as paradas, né? Vamos apertar o botão direito do mouse aqui em cima que a gente tem as configurações. Eu gosto de ativar algumas aqui, outras não. Aí vai da sua opinião. Eu boto aqui, ó, por exemplo, perpendicular, eu acho bom. Endpoint, midpoint. Midpoint às vezes também é meio chato, né, ele. Mas, cara, ó, perpendicular, endpoint é muito bom. O vertex às vezes é bom, às vezes não, tá? Por quê? Vertex, esses os pontos. Quando você aperta o F4, ó, você percebe os vértices são isso aqui, ó. Isso aqui é um vértex, ó. Percebe que ficou quadrado é porque tá ali nesse encontro aqui dos polígonos, ó. Lembra que a gente fez. A gente chama cada quadradinho desse daqui de polígono, né? E aí nesse encontro aqui a gente tem um vértex, tá? Então vamos lá. Tem uma coisa interessante, ó. Perceba que isso daqui, ó. Esse Enable Axis Constraint, ele muda muita coisa, tá? Ele muda muita coisa. Então, algumas vezes ele é bom, às vezes não, tá? Eu gosto de utilizar muito ele ativado, mas, por exemplo, aqui quando a gente usa Snap, ele desativado ele é melhor. Vocês vão ver por quê, ó. Vou desativar ele aqui. E, por exemplo, eu posso pegar agora essa caixa, clicar nesse quadradinho e jogar aqui em cima, ó. Pegou a ideia? Posso clicar aqui e jogar aqui em cima. Com esse Enable Axis Constraint, ele já vai ser um pouco diferente, ó, a forma que ele vai mover as coisas. Se eu tentar encaixar aqui, ele vai só pegar aquela referência do ponto ali, ó, encaixar aqui, ó, vai pegar só a referência daquele ponto. Depende muito de cada situação, tá? Depende muito de cada situação. Então, por enquanto, vamos deixar desativado mesmo, tá? Que é a forma mais padrão da parada. Então, ó, eu gosto de desativar aqui, né? Como eu disse pra vocês, esse Snap Angle, eu normalmente quase nunca utilizo, tá? Eu uso muito pouco. Por quê? Porque que a gente não vai... Nosso objetivo não é modelar dentro do Max, né? Dentro do Max a gente vai usar as ferramentas de renderização dele. Então as coisas que a gente vai modelar é só luz, é usar modelos prontos, né? Então normalmente eu gosto de encaixar essas coisas movendo normal, tá? Movendo normal ou usando esse negocinho aqui que você vai aprender mais pra frente, tá? Então assim, no geral você vai ver que a gente não vai precisar usar muito esse snap aqui, né, do S. Mas às vezes você tem sempre essa opção aí em mãos, tá? Então pra gente revisar, aqui a gente tem o Q, que é seleção, o W, que é mover, o E, rotacionar, e o R, escalonar. Quando a gente rotaciona, a gente sempre pode rotacionar assim 100%, ou apertando o A, a gente tem esse snap aqui. A gente pode sempre copiar, né, criar cópias como cópia normal, que não conecta os elementos, ó. Se eu mudar aqui as propriedades de um e do outro, não vai mudar, ó. Mas se eu copiar como instância, eu sempre tenho essa conexão. E é fundamental usar instância em alguns elementos como vegetações, como iluminação, que aí ele vai renderizar uma única vez e repetir isso em vários locais da nossa cena. Então, cara, tá curtindo o nosso treinamento, tá curtindo esse treinamento? Então, ó, já deixa o like aqui embaixo
tá? Se você tá curtindo, deixa aí uma mensagem aí embaixo. Mano, tá top, não sei o que. Já deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve nesse canal, tá? Pra você ser avisado quando as aulas sair, tá? Você sabe que aqui a gente só tem conteúdo brabo. Então eu te espero na próxima aula. Relaxa que a gente tá bem com calma pra que você consiga aprender esse software de uma forma bem tranquila. A gente já vai começar a pôr mais pressão nas próximas aulas, mas vem comigo, a gente já vai aprender sobre materiais e já vai ter o desafio na próxima aula. Então te vejo lá.